Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus pela essa oportunidade que nós estamos tendo, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128, eu louvo ao Senhor pela tua vida e pela vida de todos os seus familiares em nome do Senhor Jesus. E louvemos ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo de retornar com o nosso estudo, e retornando hoje com o nosso estudo de Levítico, em nome do Senhor Jesus, do livro de Levítico. E hoje nós vamos começar o capítulo 4, do 1 ao 12, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, minha irmã e meu irmão, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Ministério Relógio Mundial de Oração, que temos como objetivo orar por você e pela sua família, para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Em nome do Senhor Jesus, eu te ajudo, nós te ajudamos em oração e você nos ajuda em oração, porque cada vez que você se inscreve nesse canal, minha irmã, você está fazendo parte de uma grande corrente e colocando o seu nome nesse livro de oração, nesse caderno de oração, em nome do Senhor Jesus. E essas nossas orações, elas sobem em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos envia resposta em nome do Senhor Jesus. O ano só está começando, mas as bênçãos serão muitas, porque eu tenho profetizado em nome do Senhor Jesus, que esse será para nós um ano doce, um ano bom, um ano de testemunhos para a glória do nome do Senhor Jesus, um ano onde nós continuaremos sendo bênçãos nas mãos do Senhor. Amém? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus, enquanto eu me preparo aqui para esse estudo em nome do Senhor Jesus. Então, o capítulo 4 começa com o Senhor dando ordens a Moisés sobre o que eles deveriam fazer caso eles quebrassem uma das leis sem querer e fizesse o que fosse proibido. E até o sacerdote poderia cometer esse tipo de pecado, não poderia? Então ele, para tirar o seu pecado, ele deveria oferecer ao Senhor um touro novo, sem defeito, ou seja, um novilho, tá? E esse pecado era chamado de ratá, pecado de ratá, que é um pecado sem intenção de pecar. Então eles pegariam o animal, levariam até a tenda, poria a mão sobre a cabeça do animal, é o mesmo ritual, mataria o animal, porque pôr a mão na cabeça do animal é transferência de culpa, né? Transferência de pecado. E uma parte do sangue do animal seria levado para dentro da tenda e ali, com o dedo, eles molhariam e borrifariam as cortinas do Santo dos Santos. E depois um pouco desse sangue também seria colocado nos pontos altos, nas pontas do altar do incenso, tá bom? E para quê? Você sabe que as 4 pontas representam o quê? Os 4 cantos do mundo. Então colocaria ali para purificar. Já a gordura do animal, que vem com os miúdos, com os rins e o fígado, ela era queimada. Porém o couro, né? A carne, a cabeça, as pernas eram jogados num lugar onde havia cinza e eles eram queimados em cima da lenha, tá? Então entenda que essa oferta de ratá, ela era para perdoar pecados não maliciosos, pecados não intencionais. E estes sacrifícios, então, vinham com a intenção de estabelecer novamente o relacionamento do homem com o Eterno. E estes pecados poderiam tanto ser como uma transgressão do Shabat, de uma lei ali para o Shabat, como sendo um pecado até mesmo de idolatria. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que a própria lei de Deus admite que é possível que venhamos cometer pecados sem ter intenção de pecar, tá? Pois é isso que Levítico 2 está tratando, da incapacidade do homem para observar as leis de Deus, ou seja, para cumprir todo um serviço religioso. No caso aqui era o Shabat, né? Então, ratá significa errar
para o alvo, errar o alvo. Então entenda que todos nós podemos um dia, minha irmã, por mais que nós nos esforcemos todos os dias e oramos aqui pela nossa santificação, nós podemos, e da nossa família, pode ser que um dia você fale, hoje eu errei o alvo, hoje eu errei o alvo. E pode errar o alvo de forma até mesmo grave, que são aqueles pecados que acontecem aí terríveis na área sexual. Pode acontecer, pode. Que o Senhor nos livre, em nome do Senhor Jesus, de cometer tais pecados contra o Senhor. Mas veja lá o que está dizendo lá na primeira carta de João, no capítulo 2, do 1 ao 6. Ele diz assim para a igreja: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos certeza que o conhecemos. Se alguém diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver com Jesus, como Jesus Cristo viveu. Então, minha irmã querida e meu irmão querido que está aí me ouvindo, entenda que todo o pecado que nós cometemos, toda falha tem solução, tá? Tem solução, assim como os nossos irmãos israelitas, eles tinham ali a oportunidade de vir e oferecer o animal como sacrifício ao Senhor. Nós temos o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que foi oferecido como sacrifício por nós, pelos nossos pecados, para que possamos continuar em paz com Deus, para que possamos continuar na nossa amizade com o Senhor. E é essa exatamente a mensagem que nós temos que pregar para os nossos irmãos que estão afastados. Porque tem quantos irmãos e irmãs que nós conhecemos por aí que de repente cometeram um pecado que todos sabemos que é grave, que é um pecado na área sexual, e de repente eles cometem aquele pecado e eles se afastam completamente da congregação dos santos, se afastam do Senhor, falam e pensam assim, para mim não tem mais jeito, e tem, basta ele se arrepender em Cristo Jesus, confessar o seu pecado em Cristo Jesus, e se erguer novamente e falar, Espírito Santo, me ajuda. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o homem tem que querer também. Fala assim, homem, levanta, em nome do Senhor Jesus. Então, minha irmã, essa é a mensagem que nós temos que ter sempre na nossa boca para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão afastados da presença do Senhor. Eu já fui... Tem gente que não fala nem assim, eu tive Jesus na minha vida, e fala assim, eu já fui da igreja, mas aí eu me afastei da igreja. Não! A igreja somos nós, povo de Deus. Se você está perto de alguém que diz que se afastou, ele não está afastado mais, porque você é a igreja. Então você tem que pregar para ele a palavra, volte para Jesus. Volte, porque Jesus está te esperando. Não acredita nessa mentira do diabo, porque o diabo conta para você que não tem perdão. Às vezes, minha irmã, você está aí me ouvindo, o diabo já falou para você, olha, o que você fez não tem perdão. Olha, se eu fosse você, nem pisava ali mais. Todos estão olhando para você. Todos sabem o que você cometeu, o que você fez. Talvez, minha irmã, essa é a palavra de acusação que o diabo colocou em você. Mas não acredite na mentira dele. Acredite no que a palavra diz. Está lá em João 2, do 1 ao 6. Acredite no que a palavra do Senhor diz. Você pode estar envergonhada, sim. Você, meu irmão, pode estar envergonhado, sim. Mas isso é mais um motivo para você chegar diante do Senhor e se derramar diante dele, pedir perdão e falar, Jesus, me ajuda, me perdoa. Eu não queria ter cometido aquele tipo, mas foi mais forte do que eu. Mas me perdoe, me ajuda. Eu quero ter uma vida santa na tua presença. Porque a partir do momento, minha irmã e meu irmão, que você começar a declarar que você quer ter uma vida santa e declarar, falar, meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não
importa, diabo, se até ontem eu usei todos os membros do meu corpo para a tua obra, mas hoje eu quero usar para a obra do Senhor. Então, minha irmã, é você que abre a porta do teu coração. É você, meu irmão, que abre a porta do teu coração para que Jesus, para que o Espírito Santo dele venha e te fortaleça e te coloca de pé. O Senhor é aquele que nos toma pelas nossas mãos e nos coloca de pé. Mas você tem que querer estar de pé. E para você que é igreja, minha irmã, que está de pé, ajude esses que se sentem caídos. Em nome do Senhor Jesus, ajuda, porque todos nós, a palavra de Deus fala que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então se coloque no lugar dele. Quando você vai pregar para uma pessoa que pecou, você tem que se colocar, você tem que ter compaixão e se colocar no lugar dele primeiro e falar, olha, eu não pequei dessa forma, mas eu posso pecar nisso, eu posso pecar naquilo, eu já pequei naquilo outro. E falar com ele, irmão, tem solução, teve solução para mim, tem solução para você, teve solução para Paulo, que foi um assassino, para João. João era o discípulo amado do Senhor, mas ele tinha um temperamento terrível, ele era chamado de filhos do trovão. Ele e Tiago, irmão dele. Então, quer dizer, pessoas coléricas, pessoas sanguíneas podem cometer pecados de violência o tempo todo. São propensos a cometer. Mas existe o perdão. Existe o perdão do Senhor. O Senhor se sacrificou, ele é o cordeiro imolado, para que nós possamos ter paz novamente com o Senhor. Paz com o nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus e coloque isso na sua mente, que você é um colaborador com o Senhor para trazer de volta aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão caídos. E quando eles falarem assim, eu estou afastado da igreja, fala, não, da igreja você não está, porque eu sou igreja e eu estou aqui para pregar para você a palavra. Você está afastada de Jesus, mas você tem que voltar, porque Jesus não está afastado de você. Ele só está com braços abertos, esperando você chamar por ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque não existe separação entre Deus e nós. A separação é os nossos pecados. Mas quando você se arrepende, você volta para esse Deus que é santo, que é puro, em nome do Senhor Jesus. E ele te recebe como pai. Lembra da parábola do filho pródigo, que pecou, que saiu, que cometeu torpezas. Mas quando ele voltou, o pai estava ali de braços abertos. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus de amor, de bondade e fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo, Senhor, pelo retorno deste ministério, Pai, deste estudo, dessa temporada de estudo. Eu te louvo, Senhor, pela temporada que nós tivemos, Pai, estudando ali sobre as mulheres da Bíblia, Pai. Eu te louvo, Senhor, por todas as orações que foram feitas e que foram atendidas, Pai. Eu te louvo pela cura da minha irmã querida, Pai querido, que foi curada desse problema que ela estava tendo no coração. Eu te louvo, Senhor, pela cura desse sobrinho querido da minha irmã querida, Pai, que foi curado desse mal que estava no coração dele, Pai. Foram uma angioplastia, Pai. Oh, Pai, o Senhor curou. Foi um milagre do Senhor. O Senhor levantou intercessores, Pai. Intercessores de várias igrejas, Pai, para nos ajudar nessa batalha. Pai, aquilo que eu prego, Pai, que eu sempre vivo anunciando, é aquela mensagem que o Senhor colocou na minha boca, Paizinho querido, que é a oração de concordância, Pai. E o Senhor levantou tantos irmãos para estar em concordância conosco nessas orações. E o milagre se fez, Pai. O Senhor nos atendeu com o milagre da cura desses dois irmãos. A minha irmã hoje está alegre pela cura do sobrinho dela. E eu estou alegre pela cura dessa minha irmã querida. O Senhor sabe o quanto que ela é importante para mim, Pai querido. E hoje nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Rakisuri adeni kesari anis, de kesari de anashiris de mi, anasiris de mi kesari de anasiris. Como é bom, Senhor, a gente poder dançar, cantar diante de um Deus que é o Deus das maravilhas, Pai querido. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai querido.
E maravilhoso é, Pai, a gente poder anunciar o Senhor pelos 4 cantos da terra, Pai. Pelos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como o sangue do sacrifício ali, Pai, pelos israelitas, pelos sacerdotes nos tabernáculos, ela era passado nos 4 pontos, Pai, do altar, das 4 pontas do altar do incenso, Pai. Simbolizando os 4 cantos da terra, Pai. Senhor, como é bom anunciar que o Senhor é bom, que o Senhor Jesus salva, cura e liberta pelos 4 cantos da terra. Pai querido, que possamos sermos colaboradores com o Senhor para dizer às pessoas, Pai querido, que não importa o pecado que elas cometeram, Pai, não importa. Basta confessar esse pecado, basta se arrepender e o Senhor está de braços abertos, Jesus, de braços abertos esperando essa pessoa, Pai, para que ela possa se tornar limpa novamente, limpa, purificada, Pai, que novamente, e fazer parte da tua família, Jesus, fazer parte da tua família e ter uma vida santa novamente com o Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, se o Senhor tiver que usar alguém, se o Senhor tiver que ungir alguém para essa boa obra, unge-nos, Senhor, nos unja para essa boa obra, Pai. Unja todos esses meus irmãos que estão me ouvindo, para que possamos ir atrás dessas ovelhas perdidas do Senhor, Pai. Perdidas do Senhor. Nos unja, Pai querido, para que possamos trazê-los de volta para a Tua presença, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê palavras de entendimento, nos dê unção, Pai. Nos dê visão, Pai, nos dê dons, nos dê sabedoria, mas sobretudo nos dê amor, bondade, benignidade por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão caídos, por aqueles que estão perdidos nas drogas, Pai. Que estão perdidos, Senhor. Para aqueles que estão se perdendo, Senhor, por causa das imoralidades sexual, viciados, Pai. Viciados, Pai, no sexo, Pai. Tende misericórdia, Pai querido. Porque o Senhor nos chamou para nós sermos santos, Senhor, santos, assim como o Senhor é. Pai, nos ajude, Senhor, a termos nojo do pecado, Senhor. Nojo da impureza, nojo da imoralidade, Pai. Nojo de tudo aquilo que é perverso, nojo de tudo aquilo que é mal, nojo de tudo aquilo que é impuro. Nos ajude a ter nojo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nojo de tudo aquilo que é desonesto. Tenha misericórdia, Jesus, e nos ajude, Senhor, a cada dia mais aproximar pessoas de Ti, Pai, com a nossa vida, com a nossa palavra, com a palavra que sai da nossa boca, Pai querido, com as nossas atitudes. Nos unge, Espírito Santo, nos unge cada vez mais. Queremos ser cheios de Ti, Espírito Santo, cheios de Ti, em nome do Senhor Jesus. Nos santifica, verdadeiramente transforma a nossa família em família do Salmo 128. Nos transforma, queremos ser mulheres santas, mulheres ungidas, mulheres sem feitiçaria, mulheres sem imoralidade, mulheres sem cobiça, mulheres sem vaidade. Mulheres sem sensualidade, mulheres sem arrogância, mulheres sem inveja, sem angústia, sem prepotência. Tenha misericórdia de nós. Queremos ser mulheres humildes, as mulheres sábias, edificadoras de lares, mulheres com a boa palavra, mulheres que sempre vamos ensinar as mais jovens a serem boas esposas, boas donas de casas, boas mães, boas irmãs, boas filhas. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, que saibamos orar pelos homens que nos cercam. Tenha misericórdia de nós, Senhor, mas que nós saibamos trazer aqueles que estão afastados da Tua casa, da Tua presença, Senhor, para a Tua presença. E nos perdoa, Senhor, se no passado nós fomos mau exemplo para alguém, Pai. Nos perdoa, Senhor. Se com as nossas atitudes nós decepcionamos algum dos nossos irmãos no passado, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se hoje ainda com as nossas atitudes nós somos mau exemplo para alguém. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. E nos santifica cada vez mais, Pai. Cada vez mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ter um espírito manso e tranquilo, Pai. Manso e tranquilo. E nos enche com Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua benignidade,
com domínio próprio, com a paz, com a alegria do Espírito Santo. Nos encha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muitos cobiçam os dons do Senhor, mas nós queremos os frutos, Pai, os frutos do Teu Espírito, que é o caráter do Senhor em nós, Jesus. Guarde a nossa vida, guarde a nossa casa, guarde as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não deixe eles serem contaminados pelo mal que está nesse mundo. Não deixa, Senhor. Dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito para guardar a nossa entrada, a nossa saída, a nossa direita, a nossa esquerda. Não nos deixa, Senhor, sermos mal pastoreados. Não nos deixa, guarda os nossos pastores, santifica a vida deles, afasta de nós esses que só querem, Senhor, nos liderar, Senhor, com ganância. Afasta de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos abençoe, Pai, como igreja, porque uma igreja santa é uma igreja forte, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nação de Israel, Pai, com miríades de anjo. Afasta deles toda a afronta de Senaqueribe, Pai. Toda essa afronta de Senaqueribe que eles têm recebido, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todos esses opositores de Israel que sejam julgados em nome do Senhor Jesus. Envia para essa nação, para a nação de Israel, miríades de anjos, guardando os 4 cantos da nação de Israel. Em nome do Senhor Jesus, que o exército de Israel se torne, na verdade, uma fortaleza, Pai. Uma fortaleza em nome do Senhor Jesus. Que cada soldado de Israel se torne, na verdade, uma fortaleza para defender essa nação em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a Tua palavra, Pai. A terra é sua. A terra é sua. A terra é sua, Pai querido. A terra é sua e o Senhor deu para o povo de Israel. Então, ímpio nenhum vai tirar deles essa terra, Pai. Ímpio nenhum, homem perverso nenhum vai tirar de Israel essa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra tem que se cumprir. E bendito aqueles que abençoarem Israel. E malditos serão aqueles que amaldiçoarem Israel. Então guarda, Pai, todo o povo israelita por onde quer que eles andarem, Pai, por onde quer que eles estiverem, e abençoe todos aqueles que são intercessores da nação de Israel. Abençoe e prospere esse ministério e todos que estão inscritos nesse ministério como sendo intercessores da nação de Israel, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, e amaldiçoe, Pai, todos aqueles que se levantarem contra a nação de Israel. Pai querido, abençoe a nação brasileira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mostre ao governo brasileiro, Pai, que o cérebro dele e a mente dele está nas suas mãos, Pai. Querido, em nome do Senhor Jesus, obriga com mão forte esses políticos, Pai, a cuidarem da causa do pobre, do necessitado, Pai, do desamparado, daqueles que estão perecendo por falta de sustento, que estão perecendo na fila do SUS, por falta de medicamentos adequados, por falta de leitos, Pai, esperando por cirurgias. Tenha misericórdia, Pai, nós somos um país rico, Pai. Tira todo espírito de corrupção, de destruição, de ganância, de roubo do nosso país. Não deixe esse espírito de Moloque prevalecer dentro do nosso país, que quer matar as nossas crianças, que quer destruir a nossa criança. Destrona do nosso país esse espírito de Herodes, Pai, que quer matar as nossas crianças no ventre, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade, Senhor. Esse espírito que quer rasgar, Pai, o ventre das nossas grávidas, Pai. Tende misericórdia. Abençoe as nossas grávidas, Pai. Abençoe as crianças que estão no ventre delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essas crianças nasçam para compor famílias do Salmo 128. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos aqueles que estão enfermos, doentes. Cura, Pai, cura. Limpa as artérias, as veias, os sangues, Pai. Renova todos os órgãos do nosso corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Para que o nosso corpo seja um corpo santificado, Pai. Para que nós tenhamos a consciência de que o nosso corpo é corpo do Teu Espírito, Pai. É templo do Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa pelo tempo que o nosso corpo não foi templo do Teu Espírito, Pai. Nos perdoa, mas nos lava, nos cura. Cura esses que estão em tratamento de câncer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cura todos esses, Pai.
E liberta todos esses que estão na dependência de álcool, Pai. Na dependência, Senhor, de drogas, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta esses jovens, Pai. Liberta essas pessoas que estão na dependência de medicamentos, que estão com depressão, essas mulheres que estão enlouquecendo pela depressão, Pai. Liberta em nome do Senhor Jesus. Liberta essa irmã que está com problema de angústia, Pai. Liberta esse jovem, Pai, que está ali em crise, Pai, em crise. Nós não somos daqueles que retrocedem, Pai. Não somos. Afasta de nós todo espírito de idolatria, Pai. Afasta de nós, afasta da nossa casa, do nosso caminho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de idolatria, todo espírito de feitiçaria, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Quebra, Pai. Quebra todas essas obras de feitiçaria se levantada contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. O que tem que prevalecer na nossa vida, na nossa casa, é a Tua vontade, Pai. Guarda os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, na Europa, na Ásia, na África, na Itália. Essa minha irmã que está sofrendo perseguição ali, que caia por terra toda perseguição, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que ninguém possa resisti-la, Pai, em nome do Senhor Jesus, onde ela pisar a planta dos pés dela. Transforma aquele ambiente, Pai, cheio da Tua glória, Pai querido, para que demônio nenhum fique nesse local, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todos os demônios caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Que todos os demônios que se levantarem contra a nossa vida, Pai, que se levante para cair, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o casamento dessas irmãs que estão me ouvindo, Pai. Tire dali todo espírito de discórdia, Pai, todo espírito de discórdia. E essas irmãs que precisam se casar, Pai, que precisam colocar a vida em ordem diante do Teu altar. Que essa ordem se estabeleça em nome do Senhor Jesus. Que pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que pela força do Espírito Santo, a ordem do Senhor nesses casamentos se estabeleça em nome do Senhor Jesus, Pai. Se estabeleça em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa vida financeira, Pai. A vida de todos esses que estão me ouvindo, desses empresários, Pai. Dessas irmãs que trabalham com faxina, com doces, fazendo salgados, bolos. Esses que são profissionais liberais, esses que têm empresas constituídas, esses que abriram empresas até ontem, Pai. Mas que o Senhor abençoe esses que são estudantes, que o Senhor prospere e dê cada vez mais inteligência, criatividade, Pai, sabedoria. Que o Senhor nos faça encontrar favor em pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas que gostam de nós e pessoas que nos odeiam. Pessoas que nos invejam, pessoas que nos admiram, pessoas dentro de casa, pessoas fora de casa. Que o Senhor nos faça encontrar favor em todos, Pai. Pessoas da nossa cidade, pessoas fora, mas que o Senhor nos prospere e nos faça cada vez mais dizimistas fiéis, ofertantes da Tua casa, sustentadores de profetas, de missionários, pessoas ricas e abastadas, pessoas que não venham a ter falta de nada, Pai, necessidade de nada, pessoas que venham comer bem e que venham se fartar, que venham ter o que vestir todos os dias, Pai, e que venham ter uma vida digna nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. E que seja tudo para glorificar o Teu santo nome, Pai. Não para exibir, mas para glorificar o Teu santo nome. Que assim seja no nome santo de Jesus, Pai querido. Nos livra, Pai. Tira de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa parentela, todo espírito de mendigância, Pai. Todo espírito de derrota, todo espírito de fracasso, todo espírito de miséria. Que seja aniquilado. Não importa qual foi a legalidade que o diabo ganhou. Mas destrona esse demônio da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você e volto amanhã, se o Senhor assim permitir. Amo você.